tem algumas consequências um processo de impeachment. Uma delas é tornar a pessoa impeachmentada inelegível. O ex-governador ele renunciou antes do processo ser concluído. A minha pergunta é, essa renúncia o tornou inelegível? O nosso convidado de hoje, ele é baiano assim como eu, chegou no Tocantins em 2007. Foi aprovado na OAB com apenas 19 anos de idade. Advogado, professor e também palestrante. Ele advoga na área pública, especialmente na assessoria municipal. Ele é pesquisador na área de ciências políticas, é mestre e doutorando pelo IDP. Hoje a gente conversa com Renan Benais. Renan, seja bem-vindo ao nosso podcast Momento Político. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer um bate-bola aí. Vamos tentar responder o máximo de questionamentos possíveis aí. Espero contribuir. Esse momento, Renan, é muito importante, porque assim, algumas campanhas, alguns candidatos, eles pecam justamente por não observar algumas questões tão simples de serem observadas, e isso reverbera lá na frente que pode causar um grande problema para algumas pessoas. Então assim, a gente hoje pensou aqui conversar com você sobre 3 assuntos, né? Sobre o impeachment, porque no estado recentemente tivemos um governador que teve um processo de impeachment, o mesmo processo não foi concluído, mas esse processo deu andamento na Assembleia. Queremos conversar também um pouco sobre federação, que é uma novidade aí na eleição de 2022. E por fim, justamente sobre pré-campanha, essas coisas que podem atrapalhar o candidato lá na frente. Então a gente vai começar logo com o impeachment, ok? Beleza. O impeachment, você é um pesquisador na área de ciência política, então o impeachment ele é um ato político. Então, necessariamente, para haver o impeachment tem que haver 3 fatores, né, que é crise política ou econômica, rejeição do candidato, né, e não aprovação também dessa pessoa. Então, esses 3 elementos conduzem um ambiente propício para haver o impeachment. Aqui foi uma coisa diferente, o processo aqui foi diferente. O impeachment, ele tem algumas consequências, um processo de impeachment. Uma delas é tornar a pessoa impeachmentada inelegível. O ex-governador ele renunciou antes do processo ser concluído. A minha pergunta é, essa renúncia o tornou elegível? Então, vamos começar. Começou pela parte mais polêmica da discussão, né? Mas vamos lá. Vai ter muita discussão sobre isso, eu já antecipo. Porque é o seguinte, como você disse, no Brasil foram 2 casos só, o Fernando Collor de Mello e a presidente Dilma Rousseff, que sofreram um processo de impeachment a nível federal. De um certo tempo para cá se popularizou esse instituto a nível de estados. Nós tivemos o impeachment recente do governador do Rio de Janeiro, né, Wilson Witzel. Acompanhei bem de perto essa discussão. E realmente esses fatores que você falou são fatores decisivos para o processo de impeachment. Talvez mais a nível federal do que a nível estadual, né? Exato. Esse, por exemplo, o fator povo é um fator que tem uma maior preponderância, no meu sentido, também na análise da ciência política, nos impeachments a nível federal. E aí, nessas discussões desses impeachments, principalmente do presidente Collor, porque houve também a renúncia após o recebimento do processo do impeachment, o Supremo chegou a analisar essa discussão e fixou uma diretriz que posteriormente ela foi fixada pela Lei Complementar 6490, a lei com as alterações, a lei da ficha limpa, né? Que é a Lei Complementar 135, que alterou a 64. E o artigo 1º, a linha K, que é onde está a discussão da situação, diz que se houver pedido de renúncia, tanto do governador quanto do presidente da República, quanto membro da Assembleia, enfim, tem uns casos específicos, que renunciaram aos seus mandatos após o protocolo de qualquer documento que possa gerar o processo de impeachment, o processo de cassação, fique inelegível, 8 anos após o término do mandato. Então, esse artigo ele é bem... No caso, esse é quase 9 anos ou 10 anos. No isso, exatamente. Então, tem essa discussão. Esse é um lado da moeda que o tornaria inelegível. Só que existe um outro lado da moeda que é o direito de renúncia. Simples. A própria legislação prevê que, por exemplo, para concorrer a outros cargos políticos, você tem que renunciar 6 meses antes, para fins de desincompatibilização.
Onde é que vai residir a discussão desse caso? É se houve fraude na renúncia para se livrar do processo de impeachment. O protocolo do processo esse já é um... Exatamente. Né? Que aí a gente pode amarrar com o caso que o Supremo analisou do presidente Collor. O Collor renunciou, mas não se livrou do processo do impeachment. O parlamento continuou com o processo, inclusive o deixou inelegível, mesmo com a renúncia. Por quê? Naquela oportunidade, o Supremo falou assim, o que nós temos que analisar é se houve fraude no pedido. Por quê? Porque da decisão do impeachment, você pode ou não ficar inelegível. O presidente Dilma foi o caso. Foi empichado, mas manteve os direitos políticos. Então, é aí onde está a discussão. Se a justiça vai entender que houve uma fraude para se livrar do processo de impeachment, e aí atrairia o artigo 1ª linha K da Lei Complementar 90, ou se foi um simples pedido de renúncia, talvez para concorrer a um cargo eletivo, ou porque realmente o quis. Então, a discussão está nesses dois meandros aí. No seu ponto de vista, de análise, é complicado porque para julgar, tipo assim, ficar além dos poderes, né, constituídos até pelo advogado. Mas, com todo esse movimento que teve, como é que você enxerga por conhecer os municípios, por ser um advogado de assessoria a municípios, como você vê esse redesenho da política no Estado? Porque quando o impeachment chegou, ele misturou, tipo assim, fez uma mistura grande nesse meio, né? E no município mais ainda, que muita gente se garantia, ele estava, se eu não me engano, com quase 100 prefeitos do lado trabalhando. O que você entende e consegue enxergar com esse novo desenho político? Infelizmente o Tocantins já está acostumado com governadores não terminarem seus mandatos, né? Tem um problema aí que a gente precisa solucionar isso, eu acho que o momento é nas urnas, né? De chegar nessa discussão. Pegou todo mundo de surpresa, porque, e aí já analisando na ponta, ninguém imaginaria que a Assembleia iria realmente dar prosseguimento ao processo de impeachment. Como vocês acompanharam, foi feito o protocolo, rejeitado um primeiro pedido e depois admitido um segundo. Então, como a legislação determina, qualquer cidadão, e aí no gozo dos direitos políticos, etc., pode protocolar um pedido de impeachment, e aí o juízo de admissibilidade a Assembleia é quem faz. Então, quando houve a admissibilidade do pedido, até por um rito, julgo eu, mais democrático, porque o próprio presidente da Assembleia ele pode individualmente recepcionar o pedido e determinar o trâmite. Ele utilizou um processo mais democrático, porque ele pegou o pedido, submeteu a análise prévia do plenário. Não sei se isso foi bom ou ruim, do ponto de vista democrático foi muito bom, mas do ponto de vista de antecipação de voto, de juízo de valor, talvez para o governador, para o governador Carles, talvez já tenha sido um prenúncio bastante problemático, né? E aí tem a carga política. O processo de impeachment, a gente costuma dizer que é um processo jurídico, mas um processo político com base jurídica, né? Porque eu preciso ter um crime de responsabilidade para eu admitir. Então, talvez aquele procedimento ali já deu um prenúncio. Ali, ao meu sentir, foi que já deu para perceber qual que era o desenrolar que ia ter naquele processo. Renan, se fala muitas pessoas falando sobre esse processo de impeachment. Você tem opiniões diversas, alguém falando que uma parte falando que está elegível, outra parte dizendo que está inelegível. Diante dessa discussão, tem na Câmara Federal tem um projeto de atualização dessa lei. E aí, segundo algumas pessoas, né, segundo alguns juristas, essa atualização não é boa porque vai facilitar para quem vai ser empichado. Na sua opinião, como você vê esse movimento, de que forma isso vai resvalar lá na frente para o político que pode ser empichado? E eu acho assim, é uma medida necessária, porque o que acontece? Eu acho que pior do que o que pode acontecer é o que está acontecendo. Eu tenho uma insegurança jurídica muito grande sobre, por exemplo, o que é crime de responsabilidade. Os conceitos que a Constituição traz, na verdade o que se pretende no Congresso é atualizar tanto a lei do impeachment quanto a lei dos crimes de responsabilidade. Porque a Constituição enumera ali, salvo engano, 6, 7 hipóteses de crime de responsabilidade, mas são conceitos muito abstratos.
Então, eu vejo uma tendência deles tentarem ser mais objetivos no que é crime de responsabilidade. Por exemplo, praticar ato de improbidade administrativa. Um vácuo muito grande. Aí você vai para a lei de improbidade administrativa, acabou de ser reformado, você tem 3 grandes grupos de ato de improbidade, artigo 9, 10 e 11. Os que causam dano ao erário, os que, no caso, enriquecem ilicitamente ou que firam princípios da administração. Aí é que está. O que são princípios da administração? Moralidade. Aí, em geral, está no artigo 37. Sim. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá, mas é só? Não, você vai para o direito administrativo, tem mais um monte. Então, assim, é muito difícil, porque estamos falando de uma situação bastante grave, nós estamos falando de sufrágio, nós estamos falando de direito adquirido, de poder, etc., de intervenção no poder ao outro. Então, são vários fatores. Então, eu acho que seria necessário mesmo, tanto atualizar a lei do impeachment, quanto deixar mais claro o que se entende por crime de responsabilidade. Tem algumas situações, igual que é pontuado, que muitas vezes no contato com o meio público a gente fica com receio, né? Por exemplo, uma secretaria muitas vezes usar equipamento de outra, aí pode ser taxado como improbidade, porque você está usando o recurso para objeto diferente do que ele foi constituído, né? Então você perde a economicidade, você perde a sinergia, muitas vezes os municípios muito pequenos, com pouco recurso, onde poderia trabalhar igual a reloginho, não. Fica todo mundo, tipo assim, muitas vezes sem poder trabalhar direito, com medo da lei. Sim. Entendeu? A lei, vamos dizer, ela é com excelência para o executivo do governo federal, que tem recurso, tem equipamento e tudo mais. Mas quando você vem para o micro, para o município igual Crixás, 1.700 habitantes, entendeu? Dueré, 3.000 e poucos habitantes. O recurso que gasta só para manter uma estrutura mínima, um conselho, para você construir um conselho, você tem que ter, muitas vezes você não tem nem funcionário para construir um conselho municipal de saúde, de educação, de ação social. Como você vê tudo isso vivendo, sofrendo na pele em direcionar essas situações? Para responder as perguntas, eu vou fazer um retrospecto histórico Tá. e também, de certa medida, científico, que talvez vai ajudar muito os ouvintes e até todos nós alinharmos um entendimento. Nós vivemos hoje uma república federativa. A pergunta é, o que é federalismo? A Constituição lá diz, a união indissolúvel de estados, da União, estados e municípios. De onde é que veio o federalismo? O federalismo veio importado do modelo americano. Os Estados Unidos era formado na confederação. Na confederação, a diferença básica entre federação e confederação é que na federação existe a ideia do pacto. Ele é indissolúvel, ele é harmônico, mas é a ideia, volta um pouco para Rousseau, a ideia de contrato social. Cada ente ali, municipal e estadual, cede um pouco da sua autonomia para que somente a União tenha soberania. Então, na federação, só quem tem soberania é a União. E na confederação, todos os estados são totalmente independentes. Então, imagina a balbúrdia. E aí, três ativistas políticos americanos, que foi Madison, John Jay e Hamilton, eles escreveram um livro chamado Os Artigos Federalistas. E ali eles desenharam um modelo. Um era jornalista, um era jurista e o outro era político. Eles juntaram os três. E a ideia foi interessante, porque John Jay era jornalista. Só que ele era um jornalista extremamente influente. Então tudo que ele escrevia todo mundo lia. Então vamos trazer esse cara para cá, a gente escreve e ele divulga. Então foi mais ou menos isso. E aí juntaram os três. A ideia mesmo central, ela pode ser atribuída a Madison. Tem muita discussão disso, mas para mim seria a Madison. Hamilton ajudou muito, né, nessa contribuição, e eles escreveram esses artigos. Qual que era a ideia? Era essa, era de nós criarmos um ente chamado União. Nós vamos ser harmônicos e independentes, mas somente a União será soberana.
Isso fala muito com a lógica do presidencialismo. Eu preciso de alguém para governar essa união, o presidente da República. Tá, então nós já sabemos aí como é que surgiu a ideia do federalismo. Aí veio na primeira Constituição Americana, acho que 1787, Convenção de Filadélfia, etc. E só uma curiosidade, os Estados Unidos aceleraram esse processo de federalização a partir de uma discussão boba sobre tributos marítimos. Chegou a embarcação nos Estados Unidos, na costa oeste era um preço de tributo, na costa leste era outro preço de tributo. E aí, eu vou para qual lugar? Mais barato. E aí começou, então foi por uma guerra fiscal boba. Porque cada um tinha uma soberania para decidir o que quisesse. E o pior de tudo é que eles escolhiam a margem mais barata do tributo e atravessavam para outra. Porque depois de encalhado, tinha pacto ali de reciprocidade. Então, isso aí foi o estopim para a Convenção de Filadélfia, e aí era o que todos queriam. E aí eles implantaram o federalismo nos Estados Unidos. E aí, bora lá, trouxemos para cá. Nós temos a tradição de trazer os institutos, mas não traz o espírito deles, né? Isso é uma tradição brasileira. E nem as condições. Né? Aí nós vamos chegar lá para chegar na resposta. Aí veio o Brasil, vamos adotar a federação. Vamos. União dissolúvel, tal, belezinha, tranquilo. Só que aí teve um detalhe, colocou os municípios. A Federação Americana não tem município. Aí já criou um fator de complicação que não estava previsto. E aí vamos trazer para a lógica do impeachment. Existe impeachment no município? Não. Existe cassação. Por que não existe impeachment no município? Bora lá. A ideia do impeachment, quando ele foi concebido, foi para exatamente fazer o que os americanos chamam de check and balance. Preciso controlar um poder, controla o outro quando o soberano, que é a ideia do presidente, do rei, ele faz alguma maluquice. Então ele foi pensado para uma órbita muito grande. Aí vamos lá, chegou no Brasil, trouxe para a órbita, aí vem as distinções. Aí eu tenho um sistema bicameral. Quando eu chego lá na órbita federal, eu tenho a Câmara dos Deputados recepciona e o Senado julga. Aí quando eu chego no Estado, eu tenho o Senado e Câmara? Não tem. Só tem a Assembleia. O que eu faço? Faço um armengo. Tribunal misto. Metade de deputados, metade de desembargadores. E quando eu chego no município? Não tem. Só tem Câmara. Você entendeu? Aí eu não tenho. O que eu faço? Então, ou seja, quem que está vulnerável nisso tudo? Eu brinco com os prefeitos que eu falo o seguinte. Falei, prefeito, se os vereadores quiserem te caçar porque você não tampou um buraco na rua, ele vai entender que isso é crime de responsabilidade. E aí, para amarrar a situação, o que eles fizeram? Eu digo eles, os legisladores. Pegaram um decreto, chamado Decreto 201, que ele é da época da ditadura. A ditadura é muito marcada por decretos, né? Decreto-lei. Depois foi substituído pelas medidas provisórias. E aí, o que o Decreto 201 fala? Os crimes de responsabilidade dos prefeitos. É uma fórmula de amenizar isso, porque se eu aplico a lógica constitucional de crime de responsabilidade aos prefeitos... Pode nem respirar. Pode nem respirar. Resvala em tudo isso que você está dizendo. Então o prefeito lá na ponta, ele está extremamente vulnerável. Porque no processo de cassação, a Câmara, se ele entender que houve um dos requisitos do Decreto 201, tchau. E não tem como tem na órbita estadual e federal, esse controle. Na órbita federal você tem o Senado, que é a representação dos estados, você tem o Supremo, que é quem preside, né? Então você tem os três poderes envolvidos ali num processo. Quando você desce para a segunda instância, só tem dois poderes envolvidos. Quando você desce para a primeira, só tem um. A vulnerabilidade é gigante. Então, os prefeitos, coitados, eles são a parte fraca do negócio. Mas isso, como eu disse, ele vem do modelo que foi implantado no Brasil quando se incluiu os municípios. Isso é só um dos problemas, são vários. Por exemplo, que o pessoal fala muito, que é o federalismo selvagem. Os municípios pequenos aqui, eles vivem de uma arrecadação... de emenda, praticamente. Não existe. Ele tem uma estrutura igual a de um município grande. Sim. Ele tem 9 vereadores, ele tem secretarias, ele tem assistência básica, ele tem tudo para fazer. Ele tem que repassar do 10º para a Câmara. Não tem discussão. Isso quando ele não tem 4, 5 distritos, né? Que vira 5 municípios dentro de um. Por exemplo, tem município que eu advogo que é município
pela divisão que se faz, o 0,6 é o menor município, o menor arrecadação, né? Ele começa com 0,6 vai até 2,0. A depender que esse é o repasse, a classificação para repasse de fundo de participação dos municípios. Que aí já é uma derivação da deficiência do federalismo. Porque como os municípios lá na ponta eles não conseguem se desenvolver, a União chama para si a responsabilidade, arrecada e distribui. Então por isso que chama de federalismo selvagem. Porque lá na ponta o cara não consegue viver. Se ele for cobrar tributo de todo mundo para tentar se manter, ele quebra o seu próprio município. Sim. E aí vem o detalhe, se ele se arrisca demais, a Câmara vai lá e tira o cara. Se eu estou achando que você é um péssimo prefeito, crime de responsabilidade, decreto 201 e papapá, e aí a coisa flui. Cidade tá largada. Eu brinco com os prefeitos, eu falo, se você não tampar um buraco como o vereador pediu, você pode ser caçado. E é uma coisa, então assim, é uma deficiência do sistema que não se pensava, simplesmente ser operacionalizado, porque já tinha a ideia dos municípios, e eu precisava dotar esse município como um ente da União. E aí onde veio o principal problema, e aí reflete em tudo isso. Então as políticas públicas lá na ponta, agora nós estamos numa discussão gigante nos municípios, que é a questão do piso salarial. O presidente os professores, né? 30 e poucos % de aumento. Vendeu os carros, o dinheiro não chega na ponta. Nem o município vai conseguir cumprir. Não cumpre. Hoje eu estava numa reunião discutindo isso, e ainda bem que tem alguns municípios que a classe entende. Mas tem outros que não. E aí é que está o negócio, aí começa a vir uma discussão gigante. Aí eu tenho ofensa a pacto federativo, porque não é a harmonia dos poderes propriamente, separação de poderes, vamos assim dizer. Porque automaticamente quando um poder, isso de novo é a deficiência do sistema federal, isso é lógica de cima para baixo, não foi pensada para ser uma coisa hierarquizada, foi para ser uma coisa dialogada. Então quando a União determina alguma coisa, ela tem que prover mesmo, já que foi pensado esse poder, tem que prover. E não é o que acontece. Deu-se 30 e poucos %, mas lá na ponta não chegou. Prefeito civis, né? Exatamente. Mas ele não é encarado como uma orientação? Por exemplo, quando ele sancionou a lei de licitação, você não tem que ir lá e regulamentar dentro do seu município, fazer o projeto de lei? Depende. Tem leis que elas são auto-aplicáveis. Agora tem outras que elas não são. Esse caso do piso, por exemplo, ele é auto-aplicável. Entendi. Porque existe a lei federal que discute a questão do piso e ele fala, deu lá na outra federal, e é o presidente quem dá, não é nem o parlamento. Foi, acho que o projeto do Samuel, se não me engano, né? Sim, exatamente. O piso e a lei do Fundef, né? Que é a valorização dos profissionais da educação. Foi exatamente, bem lembrado. Essa eleição agora tem uma novidade, né? A novidade da eleição é a federação. Eu particularmente sou favorável à federação, mas isso não importa aqui na discussão. O que importa é como isso vai se desdobrar nos estados, né? Então, para começo de conversa, eu quero que você explique para os nossos ouvintes, né, qual a diferença entre federação e coligação, que muita gente ainda confunde isso. Bora lá. Os institutos ainda permanecem, tá? Eles existem ainda, né? A coligação ainda não foi extinta. Por exemplo, para as eleições majoritárias, agora a gente vai analisar onde é que vai ser aplicado. Nas eleições majoritárias ainda pode fazer coligação, independente de... As majoritárias, logicamente, as campanhas para prefeito, governador e presidente da República. E Senado também, que se entende por majoritário, sistema majoritário, né? Apesar de compor o parlamento. Para essas eleições, continua a lógica de coligações. Porque não tem afetação. A ideia das coligações nas proporcionais, que são os vereadores e deputados, seria aquela ideia de ajuste de coeficiente, facilitaria, eu pego várias legendas, etc. e tal. Para o majoritário não vai fazer diferença. Sim. O majoritário é quem tiver mais votos. Então pronto. A federação, ela veio, na verdade, com um mecanismo de retornar ao que já foi. Por que eu digo isso? Foi feito um experimento na última eleição municipal que se acabou a lógica das coligações e aí os partidos tinham que fazer mágica interna para eleger os seus membros, né? Então, em alguns lugares até em conseguir alcançar as quantidades exigidas, né? Exatamente. Então afetou muito na ponta, principalmente quem já tinha mandato. Eles utilizaram, coincidência, né? Eles utilizaram a eleição municipal para testar, fazer o experimento, né? Então, é só coincidência, tá? Deu ruim, né?
E aí o experimento não foi bom, porque eles viram, primeiro, a dificuldade de montar a chapa, primeiro ponto. O segundo ponto, a dificuldade, e aí é uma dificuldade adicional, porque quando eu monto chapa eu tenho várias discussões para serem feitas, uma delas é a questão da cota de gênero. Sim. E aí faz um parênteses, não é mais cota feminina, é gênero. Sim. Então, ou de um lado ou de outro. Então, se eu tenho um partido, se eu tenho vamos usar a lógica passada, né? Que eu vou chegar lá que acabou. Se eu tenho 10 candidatos dentro do partido, eu tenho que ver o sexo da maioria. Então, é gênero. Sim. E ainda teve uma inovação. 33%, se não me engano. Isso, exatamente. E ainda teve uma inovação. É que o TSE disse que eu entendo por gênero aquilo que o candidato declarar. Ainda tem esse detalhe. Então, assim, era um fator de complicação gigante. Porque se eu tenho coligações, eu junto outros partidos e eu consigo equilibrar. Correto. Só que dentro do mesmo partido, então, assim, o sistema ele foi pensado, estava fadado a fracassar. Acho que foi para atender um momento político de moralização e foi feito, mas não vingou. O que eles pensaram? Vamos criar um sistema de federações. Está ruim, né? Vou pegar uma porra. Na verdade, eu acho que teve ali um incremento social ali, que eles ficaram com vergonha de voltar à coligação. Vamos mudar o nome, vamos chamar de federação. E aí um detalhe, essa federação não tem nada a ver com a lógica de federação propriamente. E a federação ela vai se aplicar agora nas próximas eleições já às eleições proporcionais. Só que teve alguns fatores complicadores também. Já se construiu e é sedimentado de que os partidos políticos eles têm autonomia interna para decidir, inclusive, sobre filiações e coligações. Qual que é o problema? É que, inclusive, o Supremo já recentemente analisou e julgou válida as federações. O problema é o seguinte, é que se for feita uma federação a nível federal, ela vai se replicar estadual e municipal. Então a ordem meio que vem de cima para baixo. Nós estamos aqui na ponta. Você acha que isso vai dar certo? A gente está presenciando essa Difícil, situação. É difícil. A gente já vê Com a alguma fusão, né? A fusão, a construção da União Brasil já mostrou tanto que isso é complicado, né? É. Não é uma federação, né? É uma fusão. Eu tenho uma teoria para isso. Aquela união que formou a União, né? O partido, né? O novo partido. Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que é a minha tese de pesquisa no doutorado. Eu acho que o Brasil está caminhando para um semipresidencialismo. Eu acho. E eu acho que esse partido já deu o primeiro passo, porque no semipresidencialismo eu preciso ter volume para eu chegar ao governo. Que aí no semipresidencialismo eu tenho a figura do presidente, mas eu tenho a figura do primeiro-ministro. Sim. Não, qual que é a diferença do semipresidencialismo para o parlamentarismo? A diferença é básica. No semipresidencialismo, o presidente ele tem poder de mando. No parlamentarismo ele só palpita. Ele representa o Estado. Exatamente. No outro ele representa o Estado e executa também, ele é executivo. Exatamente. Que a ideia é que de chefe de Estado e chefe de governo. Né? Isso. O chefe de Estado faz a representação do Estado fora, né? Representação internacional. Parlamentarismo. No semipresidencialismo, o presidente é eleito, ele indica o primeiro-ministro, isso eu estou falando, por exemplo, existe para a França é semipresidencialismo, Portugal é semipresidencialismo. Então, para chegar ao governo, você precisa ter volume. Sim. Tanto de recursos quanto de representatividade. Na briga representatividade. deles, né? Muitas vezes só tem dois partidos, dois lados. Que aí é o que a figura que nós temos hoje, né? Que é o multipartidarismo e o fracionamento partidário, são duas coisas diferentes. Mas nesse caso você tem muito partido, que é o conceito dos dois, muito partido com pouca representatividade. O que eles estão pensando? Julgo eu. Sim. Vamos juntar logo, vamos criar volume, porque se houver alteração a gente já sai na frente. Sim. Numa primeira eleição... Houve uma conversa de unir PSDB e alguns outros, não se não me engano, né? O PSDB recebeu o convite para federar com cidadania. Né? Não, fusão. A fusão, ele já conversado no passado também com o próprio cidadania, já haviam conversado no passado de fusão. É um conceito importante. A fusão, são dois CNPJs que viram um. Sim. Na federação, cada um tem seu CNPJ, mantém normal. Você só vai fazer a união. Dos interesses e da arrecadação. Da arrecadação, exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que
o sistema de federação partidária, eu acho que igualmente está um pouco fadado. Primeiro porque até agora eu vi pouquíssimos partidos tiveram interesse de formar a federação. Estive recentemente em Brasília discutindo com alguns colegas. Então, Renato, uma das federações que pode sair, e isso aqui no Estado vai ser bem claro, essa questão da decisão de cima para baixo, como prejudica os Estados, né, a ponta, como se diz. Né? Então, uma das federações que pode sair é PV, PT e PCdoB. Então, essas três siglas aqui no Estado têm juntos 5 deputados estadual, que é o Ivori pelo PCdoB, o Issan e a Cláudia pelo PV, e a Amália e o Zé Roberto pelo PT. Ivori não vai passar? Saiu uma matéria no jornal, no site AF Notícia, né, dizendo que caso venha a federar, só vai aceitar um deputado por sigla. Ou seja, 2 deputados teriam que procurar para onde ir. Isso é uma decisão local ou uma decisão nacional? Pela lógica do federalismo é nacional. Nacional? Aí é onde a discussão que estava mais acentuada. O compromisso que eu faço a nível federal, eu tenho que cumprir ele a nível estadual e municipal? O Supremo disse que sim. Eu tenho que cumprir esse compromisso. Eu fiz uma federação, e detalhe, ela tem prazo. Sim. Então, no mínimo, acho que 5 anos, se não me engano. 4 anos, né? 4 anos, né? Então, a eleição municipal passa pela federação. Exatamente. A eleição Então, 2024. exatamente. Não vai passar. Se eu federei, no mínimo eu vou passar 2 eleições ali naquela discussão. Então, e aí o fator de agravamento é esse, é que toda a jurisprudência criada sobre a questão da independência partidária vai para o espaço. Vai para o espaço. Porque e a autonomia partidária? Porque os estados são diretórios. Sim. E na lógica de diretório, até na legislação eleitoral, ele tem total autonomia, inclusive para coligar. E aí vem um detalhe, é outro questionamento que eu não sei te responder e só o tempo vai dizer. E onde tiver federação e coligação? Porque a coligação, os partidos podem fazer à vontade, os diretórios. Então, eu vou coligar com um partido que, no âmbito da coligação, para majoritário, sim, eu posso coligar com um partido que a minha nacional repudia? Então, a pergunta que eu lhe faria nesse sentido é assim, uma federação, ela pode coligar com um partido de forma isolada? Por exemplo, se essa federação sai e a federação quer coligar, por exemplo, com o PDT que não está federado e o Laurez é pré-candidato e essa federação aqui quer coligar com o PDT, pode? Aí é que tá, né? Que aí é um fator problemático que eu digo, eu não sei ainda te responder, e eu acho que muita gente especialista na área também talvez vai pitacar na área. Porque o que acontece? É o que a gente está dizendo. Depende do Supremo, né? Não é nem questão do Supremo, é porque as coligações vão se aplicar às eleições majoritárias e o sistema federal, o sistema de federalização dos partidos, vão ser feitos nas proporcionais. Então eu tenho 2 receitas aqui, eu tenho água e óleo. E tem algum impeditivo? Tipo, a pergunta é, a federação tem algum impedimento dele coligar? Na lei, é proibido a federação coligar com o partido? Mas é que tá. A coligação ela é aberta. Os diretórios podem coligar com quem eles quiserem. O que não pode é na federalização. Então eu vou ter os partidos federalizados. Essa federação nas eleições proporcionais, sim, mas as coligações continuam a mesma lógica. Então não vai fechar. Vamos dar um exemplo. PV, PCdoB e PT federalizaram a nível federal. Chega aqui no estado, aí essa federal aplica-se de forma cadencial de lá de cima para baixo. Só que a coligação, o PT aqui pode pode coligar na majoritária com União Brasil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você entendeu? Mas não carrega a federação junto? Não, aí é que é a discussão. Porque ficaram 2 institutos ali isso que eu estou te falando, só a experiência da campanha que vai dizer isso. A tendência é de que os partidos que forem federados, eles não coliguem fora da federação. A ideia é essa, só que não é o que está no papel. Já que cair para o municipal, pode ter uma evasão enorme. E aí por exemplo, eu tenho partidos que se comunicam a nível federal. Aí eu chego lá no município, tem representante de partido que não se botar um na frente do outro, dá morte.
Como é que eu concilio isso? Eu já tenho um prenúncio aí que eu acho que o sistema está fadado também. A ideia foi boa, sobretudo pela lógica de diminuição partidária. Para mim é o principal fator. Eu acho que o Brasil está numa tendência de diminuir a quantidade de partidos para que você não tenha esse fenômeno de... Hoje tem 37, se não me engano, é isso? Registrado. Por aí. Então a ideia é que tem muito partido, e aí o Supremo já deu a primeira cortada, que foi a ideia da cláusula de barreira. Então, não atingiu a cláusula de barreira, você perde o fundo, você vai ter um partido, mas você não vai ter representatividade. Aliás, você tem representatividade, mas você não tem dinheiro. Tem dinheiro. Você vai fazer o quê? Né? Igual o PCO, por exemplo. Entendeu? Você vai ficar um partido sem sentido. Hoje se fala muito na verba para campanha, né? Uhum. No fundo partidário, o famoso fundo partidário. Quando você sai do volume e fatia isso para os estados e depois para os municípios, acaba caindo, assim, é dinheiro guardado um pouquinho na campanha. Uhum. Você não consegue atender as necessidades de trabalhar na campanha. Até porque, para você fazer as cidades principais, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, e governos principais, São Paulo, Rio, do mesmo jeito, que tem uma arrecadação violenta, que tem uma população enorme, ele vai engolir praticamente 90% do recurso. E fica aí, talvez, 10% para o norte, que, querendo ou não, até analisando algumas situações em termos de Câmara e Senado, você tem aí o Senado sempre com a liderança do Nordeste e a Câmara do Sul, Sudeste, né? Por causa da representatividade. Isso, como o Senado ele é 3 por estado, o Nordeste acaba conseguindo ter força. Sempre a boa parte dos presidentes do Senado, ou é Norte ou Nordeste, ele acaba tendo força, porque a representação é igual. Aí, como ele está falando, né? Já para a Câmara, não, a representatividade é proporcional. Então, assim, os estados maiores, principalmente o Sudeste, tem uma maior representação, São Paulo, Rio, eles conseguem sempre emplacar os presidentes da Câmara, nesse sentido. Na federação, justamente isso. Na federação, os partidos estão pensando justamente em fazer bancada lá, não estão muito preocupados com bancada aqui. Sim. Então, talvez essa orientação de um deputado por partido tenha pensado nessa lógica? Talvez. Agora, se pensar nesse sentido, eu acho que pensaram falho. Eu acho que... Você perde volume, né? Exatamente. E volume é dinheiro a nível partidário, né? E aí abre um parêntese, por exemplo, quando o Alberto fala sobre a questão do fundo partidário, do FEF, que é o Fundo de Financiamento de Campanha, porque são 2 fundos, né? Um para os partidos e outro para financiamento de campanha. Eu acho que andou mal o Supremo. As alterações que tiveram nesse sentido, eu acho que fomentou a ideia de caixa 2 nas campanhas. Muito. Bora lá. São decisões reiteradas que o Supremo adotou, inclusive de análise de constitucionalidade, etc., que fomentou, ao meu sentir, o caixa 2. Bora lá. Quando eu fixo o limite para gasto de campanha, aí eu fixo, por exemplo, o menor gasto de campanha, por exemplo, aqui no Tocantins, média de 100, 110 mil reais, mais ou menos. É o mínimo. Sim. Você não faz campanha com 100 mil reais. Primeiro ponto. Você não é um estado desse tamanho com 100 mil reais. Não tem como. Uma campanha de prefeito, 100 mil reais. Na última semana. Não tem como. Então fomentou o Caixa 2. Outra coisa, proibir financiamento de pessoa jurídica. Achei outra bobagem. Com toda humildade, né? Por que eu digo isso? E aí, sendo bem direto, se pensou somente no momento. Porque fizeram um cálculo de estudo, um cálculo e disseram assim, 90% dos financiadores da campanha do ex-presidente Lula posteriormente tiveram contratos bilionários. Tudo bem. Então quer dizer, eu estou admitindo que o sistema, por exemplo, de licitações dos municípios são fracos e eu consigo direcionar a licitação porque tudo é licitado. Sim. Então eu acho que partiu da premissa errada. A intenção foi muito boa. Só que eu acho que foi uma empolgação juvenil. Não, mas o que acontece? Quando você pega aí os contratos bilionários em cima de licitação que era direcionada por fundos internacionais,
ou igual do BNDES e tudo mais, o sistema destatório é totalmente diferente. É aí que entendeu? tá. Tipo assim, eles pegam uma coisa pro recurso vultuoso, que é a regra das 3 propostas, e concorrência até em consórcio, loucuras. Tipo assim, você tem CNPJs em consórcio, com capital social figurativo, e você tem trilhões em capital social de uma consultora, dando exemplo. Aí quando você vem para execução, você tem 3 concorrentes. A estrutura mais enxuta, menor, teoricamente tem mais condição de ganhar, entendeu? Só que condição de execução é outra. Aí você entra na famosa técnica de preço, entendeu? Mas aí é onde eu entro, você vê, tem um outro lado da moeda. De qualquer forma, esses contratos bilionários, eles tendem a serem ganhos por empresas mais poderosas. Sim. Independente de doação de campanha. Então por isso que eu acho que a intenção foi boa, mas a premissa foi errada. Então esse é o meu descrédito com esse sistema. Outra coisa, financiamento público de campanha. Outro ponto, a intenção muito boa. Inclusive, defendo isso, porque a ideia é essa. Tudo bem, se eu diminuo... vamos antes disso. Restrição de doação de autofinanciamento. Então, o candidato ele não pode mais autofinanciar 100% de sua campanha. Não pode. Ele só pode doar, salvo engano, na última 10% do que declarou. Doar para si, para a sua própria campanha. Excetuados os bens, veículos, essas coisas que não entram no cálculo. Retirar as atividades de contabilidade e jurídico da campanha. E se foram armentos que foram fazendo, porque viu, eu vou botar 100 mil reais. Aí, se eu boto 100 mil reais, eu amarro os advogados. Peraí, a lei do advogado, o estatuto, diz que por serem autônomos, você não pode vincular valor de honorários. Então, tira do cálculo, tira a contabilidade, tira o veículo próprio do candidato. E tal. Então, assim, é uma sucessão de situações. Aí, voltando à questão do financiamento público de campanha, se tentou imprimir uma ideia de moralidade. Inclusive, eu acho que se for levado ao pé da letra essa discussão... É mais imoral do que... Não, e o problema é maior do que o que se imagina. Porque, por exemplo, para mim, sendo bem objetivo, se o cara recebeu o FEFC, o financiamento de campanha, e ele teve sua conta rejeitada, para mim ele praticou improbidade administrativa. Só que a pergunta é, quantas improbidades foram ingressadas nesse meio termo? E quantos recursos foram devolvidos? Nenhum. Então você pensou, teve uma boa intenção, mas ninguém teve coragem de ir até o final. Que aí, se você for pegar, teve candidato que foi eleito praticamente com um fundo de participação, ou desculpa, com o FEFC, com financiamento, que é público, teve sua conta rejeitada porque teve várias movimentações ali que não foram identificadas e ficou por isso mesmo. Porque a rejeição de contas não gera nem elegibilidade, só gera pendência. Entendi. Aí você vai lá, paga uma multa e acabou. Vida que segue. Tá resolvido. Então, assim, é uma série de discussões. E no caso, quem que seria tipo assim, o órgão regulador para poder fiscalizar isso, ou para poder barrar isso? Seria o Ministério Público ou o Ministério Público Eleitoral, ou não tem como? Nesse caso, vai cair 100% no Ministério Público, ao meu sentido. Por quê? Bora lá, vamos ser práticos. A lei ela estabelece quem tem a capacidade ativa de promover ações de improbidade administrativa. Nesse âmbito específico, só tem o Ministério Público. O juiz vai mandar abrir uma ação de improbidade de ofício? Não, o juiz é inerte. Ele precisa que as coisas aconteçam e cheguem até ele. Começa por aí. Então, é o Ministério Público Eleitoral. Sim. Aí, vamos lá. O Ministério Público tem hoje capacidade operacional de fazer essa fiscalização a par e passo? Não. Até porque ele não é uma entidade que é eletiva, né? Que é feita eleição entre os pares para poder escolher um. É exatamente o gestor que indica, se não me engano, não é isso? O PGE, o Procurador-Geral, no caso PGE, né? Procurador-Geral Estadual. Porque funciona assim, a Justiça Eleitoral, ela é, entre aspas, federalizada, né? Ela compõe a estrutura da União. A União, o presidente que indica. Não, aí depende, você quer falar da composição? Não, não, a composição depende, ela é mista, né? É uma situação complicada ali. Então eu tenho uma participação para advogado, eu tenho duas vagas da advocacia, vamos falar nível Tocantins. Tem 2 vagas da advocacia
2 vagas da magistratura, 1 vaga da magistratura federal e 2 embargadores. Faltou um aí. Desembargador, magistratura, OAB não tem OAB? 2 vagas OAB, vamos lá de novo. 2 OAB, 2 magistrados estaduais, 1 juiz federal e 2 embargadores. Deu Pronto. 7. É isso 7. mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Então são 7 vagas. Então você vê, é uma distribuição, só que aí tem um detalhe, né? Por exemplo, todos têm mandato. Os mandatos de todos são 2 anos reconduzível. Então, e aí como é que funciona a estrutura do Ministério Público Eleitoral? Quem comanda é o Ministério Público Federal, então o procurador-geral aqui é do federal, e ele escolhe os promotores na origem. É um sistema híbrido, só existe aqui no Brasil. Essa ideia de justiça eleitoral, essa justiça muito especializada existe aqui. Sim. Então, você vê que é um armengo. Aí você vai lá na ponta, o promotor, ele é promotor normal e acumula no eleitoral. O juiz, ele é juiz comum, acumula no eleitoral. A estrutura da justiça eleitoral, assim, e aí verdade tem que ser dita, é incrível a agilidade da estrutura da justiça eleitoral. É incrível. Sim. Pela capacidade operacional, os caras fazem milagre. Um negócio absurdo. Sim. Você termina a eleição, vocês acompanharam, Sim. 40 minutos tem o resultado. Sim. Você tem, por exemplo, as ações eleitorais, basicamente 1 ano elas estão julgadas, inclusive, em segunda instância. Prestação de contas é um negócio Rápido demais. de flash. Então, a verdade tem que ser dita. Eu tenho todos esses armentos, mas apesar de uma capacidade operacional diminuta, é um negócio muito eficiente. Não, Nesse ponto, operação de guerrilha, né, na verdade. Mas aí eu faço uma parte do que nós estamos dizendo. Aí eu já passo para uma outra estrutura. Por exemplo, o Ministério Público, o promotor está lá na ponta, ele só tem um assessor. E aí já pensou, você pega um município que teve 150 candidatos a vereador. Aí desses 150, 50 deles rejeitaram as contas. Aí vai o promotor abrir processo para investigar improbidade pela rejeição das contas. Vai o promotor denunciar essa galera toda. Não dá certo. Você entendeu? Então sim, não funciona. Aí eu venho a nível federal, a nível estadual. A diferença, não tem diferença. Pouca diferença. Eu só tenho um procurador regional, federal, para cuidar do estado inteiro. E não é só na questão eleitoral. E não é só, que aí é que está a discussão. Os que em tese estariam somente para a parte eleitoral, os advogados indicados, porque ali estão para aquela finalidade. O desembargador tem suas funções típicas, os juízes têm suas funções, o juiz federal tem suas funções típicas, todo mundo tem. Os advogados têm advocacia, tudo bem, mas naquele ponto específico, inclusive, eles são impedidos de advogar, então eles estão ali à exclusividade. Mas são membros, eles julgam. Então, assim, o sistema tem essas... É muito esforçado, O resultado é muito positivo nesse aspecto. Agora, é a repercussão disso. Eu tenho um sistema de financiamento de campanha público, só que no final das contas, as medidas para quem malversa esse dinheiro não chegam. Voltando para a nossa discussão aqui, que está muito boa. Assim, uma das coisas que faz o político ter complicações, perder mandato pós-eleição, é justamente o abuso de poder econômico. E aí eu lhe pergunto, Renan, como existe na lei algo assim que deixe claro o que é abuso de poder econômico? Não tem. Aí que está a discussão. Isso aí é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade. Porque, vamos tentar conceituar, o que é o abuso de poder econômico? É aquele investimento capaz de afetar o resultado das eleições. Aí é que está. Então, ou seja, R$1.000 a mais que eu coloquei na eleição é capaz de afetar o resultado, por exemplo, se eu ganhei? Depende. Se eu tive 1.000 votos de diferença, R$1.000 não vai fazer diferença. Agora, se eu ganhei por 2 votos de diferença, talvez aí eu tenha uma afetação. Então, e aí o que nós falamos no bloco passado, essa questão de se preocupar muito com a questão de investimento de campanha, tem um ponto positivo. Eu falei vários pontos negativos, né, mas tem uns pontos positivos.
Um deles é diminuir o custo, porque se eu nivelo, se o ministro Barroso fala muito isso, né? Qual foi a ideia quando se concebeu a ideia de alinhar o custo de campanhas? Automaticamente eu baixo as campanhas para que o poder econômico não domine. Porque por incrível que pareça, tem cara que vende todo o patrimônio para virar prefeito, um município minúsculo. Sim. Então, o ministro Barroso fala isso, e ele fala com razão, que realmente essa ideia de parametrização traz essa sensação de me diminuir. Olha, meu gasto de campanha é 100 mil. E por que parece que tem gente que se elege com isso, né? Sim. Você tem que bater chinela mesmo. Exatamente. O problema, eu acho, que é a falta de ideologia política. Ideologização, né? Ideologia política, falta. A nível federal você consegue ganhar voto por ideologia. Sim. Aí a gente explica muitos fenômenos em todas as esferas. Sim, com certeza. Não vou entrar em mérito, mas eu consigo, por meio de ideologia, descobrir vários freelances ali, né? Inclusive nos Estados Unidos, o próprio Obama, o próprio Trump e etc. Então essa falta de ideologia na ponta é um problema. Porque o eleitor que ele traz uma ideologia, ele vota independente de dinheiro. Sim. Vota porque ele vira um cabo eleitoral até de paixão. proposta, né? Ele vai na bandeira do partido. Exatamente. Que é outro problema também, a questão da bandeira do partido. Você tem vários partidos, mas nenhum com ideologia fixa. Você vota hoje num candidato por causa do partido ou por causa do candidato? Tradicionalmente por causa do candidato. Né? Candidato, você tem afinidade com o candidato. Porque, por exemplo, se ele mudasse de partido, você deixaria de votar nele? Provavelmente não. Então, perdeu um pouco. Sim, a identidade partidária. E aí, voltando ao que você falou, é exatamente isso. Precisa ainda, o que a gente tem por abuso de poder econômico, na verdade, é a jurisprudência dos tribunais. Que elas são formadas, são muito abstratas, e como eu narrei no início, exemplifiquei, depende. Essa pergunta eu fiz essa pergunta justamente assim para provocar pelas questões aqui da nossa instabilidade política, né? E assim, o ex-governador Marcelo Miranda, por exemplo, né? Quando o Siqueira entrou com recede, né? O recurso de suspensão contra o diploma para que ele perdesse o cargo, um dos da ministra, eu lembro até hoje, acho que foi a Carmen, acho que foi a Carmen Lúcia, ela falou da questão da quantidade de óculos que foi distribuída. Uhum. Então, de lotes de lotes que foram homologados. E que isso causou um desequilíbrio. Então isso tipificou como abuso do poder econômico? Isso, exatamente o que eu disse. Eu ligo muito a jurisprudência, eu estou seguindo a jurisprudência, se liga muito a ideia do abuso de poder econômico ao desequilíbrio do pleito. A ideia de eleições é você concorrer com outra pessoa por ideias e por discurso. É sua capacidade de arrebanhar pessoas. Tem outra segredo. Mas esse formato, igual aconteceu desde a época do nosso estado, né? Desde a época da eleição do Siqueira, desde a época do Moisés Abrão. Não sei se não é da sua época, mas. Tipo assim, Moisés Avelino, era dois Moisés. Era o Moisés Abrão e o Moisés não. Avelino. Aí começou. Ele veio, tipo assim, para disputar junto com. Sendo indicado do Siqueira. Porque não tinha reeleição ainda, o Siqueira era o governador do estado. Uhum. Não tinha reeleição ainda e ele veio indicado do Siqueira, o candidato do Siqueira. Uhum. Moisés Abrão, um cara, tipo assim, fazendeiro muito forte. Uhum. Eu não sei se ele tinha algum mandato antes. Senador. Então, do Goiás, né? Mas eu acho que foi eleito senador no primeiro mandato, não tenho certeza, me perdoe aí se eu estiver errado, historiadores, se estiver ouvindo, mas eu acho que foi eleito senador na eleição de 88. Então, aí o que acontece? Quando você veio, você já começou aquela questão dos showbiz e tudo mais, entendeu? Que era um evento, você parava a cidade, a região, o Leonardo vinha cantar, tudo mais, e toda aquela situação. Quando veio essa limitação de ações, inclusive não podia dar mais camiseta, não podia mais fazer showmício e tudo mais, você começou a ver ações do governo mais efetivas, de assistencialismo, entendeu? Você viu
nós vimos aí o Marcelo Miranda com o governo mais perto de você, entendeu? Mais de 20 edições, se não me engano. Isso. Aí você viu aí depois o Gaguinho, com algumas ações que foram feitas, e constantemente a questão da doação e legalização de lote. Inclusive, hoje a gente vê comitiva, governador e de deputados, periodicamente nessas entregas de lote. Aí a pergunta que se faz, só tem como regularizar lote no ano da eleição? Porque não é algo, tipo assim, não é algo igual publicidade. Você só pode fazer... A regularização fundiária. Você só pode fazer essa regularização, tipo assim, porcentagem do que você fez nos anos anteriores. Entendeu? Tem um fator na política que, não sei se talvez vocês tenham pensado a respeito. E eu sempre digo isso. Não sei se felizmente ou infelizmente, quem está no poder tende a se reeleger. Os números mostram isso. Sim. Por quê? Quem é visto sempre é mais desejado. Sim. Então, nenhum político, ele é sendo bem bastante sincero e direto, nenhum político vai passar 4 anos fazendo política. Nem no mandato, nem fora do mandato. Quando você está no mandato, você tem um fator que ali você tem políticas públicas para desenvolver, você tem uma série de questões. E aí é aquela ideia. Quando é que eu acentuo as minhas ações, via de regra? Próximas eleições. Isso é uma coisa natural. Isso daí, no Tocantins não foi muito bem assim, porque você tem um Gaguinho que entrou e perdeu, você tem um Sandoval que entrou e perdeu, teve... os dois. Na verdade são fenômenos, porque os dois que você citou entraram depois do processo de cassação. Né? E tiraram o rapaz. Mas ele estava com a máquina na mão, e tipo assim, no período do Gaguinho, cara, as estradas foram, se eu não me engano, foi no Gaguinho. Foi Gaguinho. Que ele pavimentou praticamente tudo, do Sandoval. Foi do Sandoval, eu lembro porque eu estava viajando muito pro... E também foi por causa justamente por causa disso aí que ele teve problema pós perder a eleição, né? Sim, teve que responder. Conselho da construtora, construtora. Então, tipo assim, e ele estava com volume, estava com obra, estava sendo visto, só que não tinha a empatia. Eu estava fazendo um evento, ele andando atrás, ele ia na frente, por exemplo, e atrás o povo falando, eu não voto nesse de jeito nenhum, que o cara é, tipo assim, e toda a estrutura do governo bancando todo aquele movimento, entendeu? Eu não digo, porque quando o governo anda, mesmo em campanha, você pode ver que vai a segurança, vai uma parafernália enorme, até por questões de segurança mesmo que tem que ter, né? Mudando um pouquinho de assunto, dos diferenciais que os partidos não estavam querendo, segundo o Brasil, Bolsonaro, porque ele ia consumir quase 200 milhões do recurso de campanha só para poder segurar a máquina que acompanha ele por ser presidente. Então é um valor muito alto que é comer da gordura do café, que, se eu não me engano, era do próprio café, se eu não me engano. Isso é o próprio governo quem paga mesmo, isso aí não passa pelo fundo, não. Na verdade, ele tem que o CPF dele tem que ressarcir. Depende, né? Aí que tem uma discussão gigante na esfera eleitoral sobre essa questão, principalmente na presidente da República. Eu não sei se vocês sabem, mas o simples fato de você ter a candidatura homologada a presidente da República, você já tem direito ao aparato de segurança. Sim. Quem paga isso? É o Estado. O Estado. É o Estado. Por exemplo, De todos os candidatos. todos os candidatos, inclusive o Bolsonaro, quando ele sofreu o atentado... Só que aí você tem um avião presidencial que voa, Não, você tem toda a estrutura que voa. Mas aí é que está a discussão da questão. Quando é que eu estou fazendo política e você não vai conseguir responder isso? Quando é que eu estou fazendo política quando eu estou sendo presidente? Entendi. Por isso aí que vem o que eu ia dizer. Tem uma linha doutrinária que defende o afastamento para concorrer. Para concorrer Os 3 meses, né? Como ocorre, por exemplo, o presidente reeleito quando ele quer concorrer a um outro cargo. Porque senão não ficaria fácil. Eu sou presidente da República,
Eu não preciso me afastar para eu ser candidato a senador. Eu vou usar a minha estrutura como presidente para virar senador. Super voltado. Você entendeu? Então, essa parte doutrinária parte disso. Peraí, mas se for para concorrer para outro cargo, eu tenho que me afastar. Mas por que para o mesmo não? Entendeu? É uma linha, é uma visão. Apesar de que eu não concordo com ela, eu acho que é razoável. Ainda você falou assim do quem está no poder tende a se reeleger porque está sendo visto, né? Sim. Perfeito. E aí os pré-candidatos que não estão no poder precisa fazer um malabarismo para aparecer. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Não sei se é da sua área, né? Mas eu quero saber o seguinte: um candidato em pré-campanha, ele pode impulsionar as suas ações nas redes sociais, por exemplo? A legislação eleitoral dá limite para tudo isso, né? Inclusive prazos para apresentação, etc. Enfim, o aconselhamento é o tratamento como pré-candidato. Sim. Só que a discussão é que é isso, porque... Até um período, né? Tem um detalhe. Teve um caso, salvo engano, posso estar totalmente errado, não sei se foi no Mato Grosso. Se foi no Mato Grosso, foi da Selma Arruda, que foi caçada uma senadora, que ela perdeu o mandato. E acho que foi esse caso. Exatamente. Selma Arruda. Exatamente. Isso. Então, qual que era o caso ali? Foi você deve ter acompanhado bem. Teve um trabalho de impulsionamento, aí volta quando você está vendo a questão do abuso de poder econômico, Sim, inclusive antes da candidatura. Sim, foi na pré-campanha. Então, aí é que está a discussão. Eu tenho níveis para isso. Eu posso impulsionar minha pré-campanha? Posso. Não tem problema nenhum. A legislação só exige que você declare para a Justiça Eleitoral depois que virar candidato. E detalhe, não tem limite, viu? Aí você pode impulsionar a sua campanha, mas você tem que declarar. Só tem limite. Se não tem limite, por que tipificou como abuso do poder econômico? Se não tem limite. Aí volta a capacidade de influenciar no resultado. Existe a questão do limite da normalidade, né? Isso. E você tem um negócio, o chuta-balde da barraca. Os limites da Justiça Eleitoral são muito tolerantes. Mas na Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, são muito tolerantes. Por quê? Porque tem que se prevalecer a vontade do eleitor. Existe uma discussão muito grande acadêmica sobre a questão: nós estamos em crise na democracia? Nós estamos em crise da liberdade de expressão? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Por quê? Tem um doutrinador moderno, Holmes, que fala de constitucionalismo moderno. Aliado a ele tem um outro, Friedrich Miller, um outro também constitucionalista muito forte, escreve na sociologia. O Friedrich Miller escreveu um livro dizendo o que é o povo. Aí vem o Holmes e diz assim: mas o que é que o povo quer? Pergunta é essa. E o Holmes ele conclui dizendo assim: por que tem instituições para controlar? Porque se é democracia é o povo que manda. Sim. Por que eu tenho? Aí vem a desconfiança, que é o constitucionalismo moderno. As instituições precisam para ajudar o povo a tomar a decisão. Sim. Por quê? Porque as vontades elas são viciadas. Aí volta a discussão: por que o caso dela houve abuso? Porque foi uma situação tão atípica que inculpou no eleitor. Tá? Parece que ela foi muito bem votada lá. Foi um negócio. Ela é juíza, né? Uhum. E ela é juíza, o momento culminou também com a eleição do Bolsonaro. Mato Grosso é um estado bolsonarista. E ela saiu pelo Podemos, na época que estava com o apoio do presidente também, né? Então, assim, ela foi muito, muito votada ganhando grupos tradicionais do Estado. Sim. Então, assim, os tradicionais perderam a eleição para ela. Eram duas vagas, ela ganhou uma, o outro foi o Jaime Campos, que ficou sendo a vaga, né? E o terceiro foi o atual senador, que ganhou a eleição suplementar na vaga dela, que é o Carlos Fávaro. Ficou em terceiro. Carlos Fávaro representando a soja, Jaime Campo é da política tradicional, então ela ganhou de dois grupos fortes do Estado, principalmente a soja. A soja é a que mais tem força no Estado, ela conseguiu ganhar isso aí. Aqui no Mato Grosso é muito difícil isso acontecer, você ganhando o candidato da soja. Sempre a gente sabe que lá uma vaga no Senado sempre é um candidato da soja. Esse ano não teve, foi a Selva. E tem uma discussão também muito pesada sobre a questão do potencial das redes sociais nas eleições. Por isso que o TSE tem feito muita campanha sobre isso. Só que esse potencial, ao meu ver, e por trabalhar com isso também, com marketing, né? Você vê que chega em alguns lugares que é limitado. Por exemplo, eu vou trabalhar só Instagram. No nosso estado, mais de 80 municípios, só se o cara tiver Wi-Fi, senão não carrega.
entendeu? TikTok, em muitos lugares não roda, porque só vídeo, pesa. Então, tipo assim, tem muitos detalhes operacionais que a realidade sul, sudeste ou aonde tem um volume maior de infraestrutura, ela é ativa, entendeu? Só que quando cai para a nossa realidade, entendeu, tocantinense, você tem aí uma influência muito forte das rádios comunitárias, entendeu? E também, agora, o WhatsApp, os grupinhos do WhatsApp, porque pode estar onde for, o cara pode estar na roça, se pegou um sinal de fumaça, o texto chega. Tem uma discussão em relação aos grupos, né? E a sua eficiência para propagação das fake news é justamente como você falou, a questão dos dados. Porque a pessoa chega para ele ali, ela vê só o título. Como não tem dado, não abre. Então aí ela se informa pelo título e aí a fake news ela vai se espalhando. Mas o que eu acho engraçado, que foi taxado como a equipe do atual presidente responsável pelo volume, sendo que quando fez a investigação, quase 90% do que foi taxado como desinformação vinha da oposição, entendeu? Então, a construção dos famosos bunkers de impulsionamento e tudo mais, cara, aquela coisa, hoje em dia, pelo volume da informação que tem rodando, não é bem assim, entendeu? Ajuda, é importante, eu digo que é vital, a organização, a estruturação, só que isso, todo mundo hoje, muitas vezes, quer trabalhar na hora. Você não vê a turma trabalhando equipe de mobilização, você não vê prefeitos ensinando a sua equipe a divulgar o lado positivo da gestão, porque do lado negativo ele não precisa nem falar, todo mundo bate, entendeu? Mas o lado positivo, tipo assim, as ações até de vacinação, eles são obrigados a divulgar em jornal, mas não faz, tipo assim, a própria equipe da saúde não tem coragem de postar, ou não tem iniciativa, ou treinamento, ou incentivo para poder postar o básico, que é informação, entendeu? Para trazer uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Mas para mandar uma notícia que não tem certeza da veracidade, nem terminou de abrir já está indo. Entendeu? É orgânico. Você falando isso aí, vem uma série de discussões, né? Isso tem algumas problemáticas aí. A primeira delas, por exemplo, o Zygmunt Bauman, ele escreve um livro, ele trata muito a ideia da modernidade líquida. Da liquidez da modernidade, né? Em todos os setores. Muda muito rápido, se adapta muito rápido a tudo e, em certa medida, isso é problemático, né? E o Zygmunt Bauman ele falou um negócio interessante em um dos livros dele, que ele falou assim, a rede social deu voz aos bobos. Sim. Então hoje uma pessoa com o celular na mão, não estou generalizando, estou trazendo um fator que o Bauman chamou a atenção do aspecto sociológico e que se aplica muito a isso. Então hoje, com o celular na mão, ele é especialista em guerra, ele é especialista em política, em pandemia, enfim. Então o cara com o celular na mão, e aí que vem um detalhe, ele com o celular na mão, ele é dono dele mesmo. E aí vem a problemática, por exemplo, chegou uma fake news, igual você falou, às vezes o cara nem abre a notícia e já manda no outro grupo. Sim. Aí, a informação é falsa. Aí a pergunta é, você acha que ele vai mandar uma retratação? Não. Aí que vem a principal discussão da questão da velocidade das informações. Sim. As fake news, por que tem um incômodo muito grande sobre a questão das fake news? Além dela desequilibrar o pleito com uma situação covarde, você ainda tem uma capacidade de reação extremamente reduzida. Porque tem uma tendência do ser humano de propagar a guerra mais rápido que a paz. Então chegou uma fake news, o cara manda. Sim. Aí daqui a pouco chegou pra ele, mandei errado. Dificilmente ele vai dizer, eu não vou mandar naquele grupo que é fake news não, entendeu? Que aí é outra situação, que eu também acho de certa medida, o Brasil tem muita lei que não se operacionaliza. Criminalizar as fake news. Como é que você vai atrás disso? Não, e outra coisa,
o que caracteriza uma desinformação? Porque eu não estou querendo ser, tipo assim, partidário, né, apaixonado, mas se você pega hoje o Jornal da Globo, cara, chegou ao cúmulo de falar o seguinte: ó, o Brasil vai fazer 3 semanas que o combustível não sobe. Praticamente só o Brasil aconteceu isso. Isso é bom, mas também é ruim. Porque quem tem condição vai abastecer mais, não sei o quê, e vai tipo assim, é prejudicial por causa da desigualdade. Poxa, não é desinformação, cara? Tipo assim, é uns absurdos que ofende, só que do mesmo jeito que a internet dá voz ao bobo, hoje você vê a imprensa que era a mais respeitada. Pô, cara, jornal, Voz do Brasil e Jornal Nacional parava o Brasil, entendeu? Na hora que você escutava aquela musiquinha da entrada de uma notícia diferente, todo mundo parava. Então, e tudo isso moveu com a cassação, tipo assim, com a prisão do Lula, o movimento mudou tudo. Quando você veio para a campanha do Bolsonaro, a tratativa dos repórteres com os candidatos, tipo assim, independente de qualquer coisa, eu acho que existe um negócio chamado respeito e ética. Para eu ter voz, comunicação e ter o seu ponto de vista, eu não preciso ser agressivo e muito menos desrespeitoso, entendeu? E eles estão confundindo, eu vejo a confusão não só Globo, mas praticamente muito do jornalismo que está levantando, tentar fazer armadilhas online, ou armadilhas em entrevistas, colocando situações difíceis das pessoas que são... Cara, se ele está lá, ele tem uma responsabilidade. Ninguém que é 100% ruim não ocupa um cargo. Então ele tem seus pontos positivos. E dependendo de qualquer coisa, todo mundo tem o direito de resposta, né? E agora você como advogado, com tudo isso que acontece, por exemplo, se vier para um debate e a própria equipe ou o colega chegar nesse nível, tem como ter atitudes jurídicas, ações e tudo mais? Até tem, né? Mas o resultado delas é que está o problema, né? Porque é a incapacidade do sistema. Por exemplo, eu fui vítima de uma fake news eleitoral. Nós fizemos isso na última eleição. Candidatos que eu advoguei foram vítimas de fake news. Fizemos boletim de ocorrência, mas a estrutura de internet, você vai saber mais que eu, ela goza de um privilégio que outras estruturas não gozam. Por exemplo, há uns tempos atrás a discussão era do WhatsApp. O bloqueio ou a interceptação de falas no WhatsApp. Tiveram que derrubar o WhatsApp por 1-2 dias como um mecanismo de ameaça. Porque realmente ele deixou claro que não se consegue. Agora é o Telegram. Mas aí eu te falo, o Telegram é tão seguro que as conversas que vazaram da Lava Jato veio de onde? Do Telegram? Então, tipo assim... Ali teve uma situação atípica, assim, porque são derivadas de prática de crime, né? Sim. Ali foi o famoso hacker, ele hackeou e participou, né, da discussão e da conversa. Realmente demonstrou uma falha do Telegram ali nessa questão do quesito de segurança. Mas né? o WhatsApp, quantos números não são furtados hoje? Tipo assim, quantas pessoas não passam por constrangimento de números furtados, clonados, e com o número clonado ele acaba sequestrando até a rede social? Sim. Então aí que está um dos pontos, né, que reforça o que eu disse. É muito difícil você chegar nesse ponto. Assim. Até porque não se combate o crime praticando um crime. Que eu acho que essa premissa ela é muito forte. Então, por exemplo, o aparato estatal, para investigar um crime, ele não pode fugir da regra. E a regra ela é muito fechada acerca dessas questões. Para eu quebrar um sigilo da informação, eu tenho que ter um fato muito evidente. A pena de um crime de fake news ela é uma pena pequena, pela proporção do estrago que ela causa. Então, aí que vem a discussão. Não se quebra sigilo de ninguém por uma pena daquela. Sim.
Porque entre o direito de privacidade e intimidade do agressor, ele prevalece numa situação entre punir o agressor e quebrar o seu sigilo por uma pena daquela, fica impune. Olha, então, a conversa tá boa, a gente precisa fechar, né? E aí, para fechar, eu vou pedir você olhar ali e falar algumas coisas para os pré-candidatos principalmente, né? Porque o Tocantins ele vive aí em uma instabilidade política. E parte dessa estabilidade são justamente por ações que os candidatos praticaram durante o período eleitoral. E isso reverbera depois, às vezes em cassação, às vezes em impedimento, então, o que acaba perpetuando essa instabilidade. Então, nós estamos agora em período eleitoral. Eu quero que você olhe para lá e fale para os pré-candidatos o que fazer, como fazer campanha, como agir agora, para que não seja caça lá na frente, para que não seja lá na frente tenha problema. Em termos de federação? Aí, principalmente se você é governador, pode ficar à vontade. É uma pergunta interessante, apesar de não ter uma resposta específica para ela, né? Mas assim, são dicas, né? O primeiro ponto, investir numa boa assessoria, eu acho que começa por aí. E eu brinco que, como advogado, eu posso brincar com a minha classe, né? Eu brinco que advogados têm mania de ter resposta para tudo, né? E eu ainda não estou nessa vibe, nesse nível ainda. Eu ainda tenho a humildade de quando eu não sei realmente. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo de assessoria especializada na área de direito eleitoral. E o direito eleitoral ele é muito abrangente, ele é uma derivação de um princípio constitucional muito forte, que é a ideia da democracia, a ideia da igualdade, a ideia de representatividade. Então, esse ponto traz uma carga de responsabilidade muito grande para os candidatos. Aí vem o segundo ponto, responsabilidade. O terceiro ponto que eu destaco muito bem é não encarar a política como uma profissão. Isso acho que é um dos principais defeitos que se tem, de encarar uma campanha como um projeto de vida. De negócios. Então isso é um problema, porque esse desespero leva naturalmente a problemas, né? E a prudência, na verdade, não tem uma fórmula específica, como eu disse, os limites da legislação eleitoral são muito largos, são muito toleráveis. Mas da mesma forma que as portas são abertas, elas fecham muito rápido, então vem a preocupação que você disse. Então acho que começa por uma assessoria responsável, o próprio candidato também tem que ter uma responsabilidade, tanto para a sua plataforma de governo, quanto para quem concorre contra ela, que aí vem a ideia das fake news. Eu acho que isso é uma covardia mesmo, tem que ser punido mesmo.